Pois é, apóstolo. Foi assim, né? O Everton foi para a igreja, eu fiquei. E aí eu coloquei no celular dele, né? Para me ouvir, né? Coloquei no telefone dele a live. E aí comecei a adorar, comecei a me entregar. E quando a apóstola falava pra mim não, quando ela falava lá, né? Que ela ia ficar de joelho e que era para junto todos se ajoelhar e fazer um clamor diferente ao Senhor, me ajoelhei e comecei a orar também, comecei a chorar, clamando ao Senhor por justiça, pela nação e tal. E depois, apóstolo, a Helena ela começou a chorar, né? Eu tive que me levantar, né? Depois de muito tempo, a apóstola orando ali. Eu orando, comecei a orar alta e acabou que ela acordando. Eu fui deitar do lado dela. Só que eu tava em espírito, né? Tava chorando muito já, falando em línguas. E de um lado eu tampei meu olho com a minha mão e do outro o meu braço ficou levantado, né? E, e aí eu comecei a falar línguas e junto falava aleluia, falava em língua, falava aleluia, falava em línguas. Foi uma coisa assim bem, sabe, que eu nunca tinha acontecido comigo. E assim, apóstolo, minutos antes disso eu começar a falar ali no microfone, eu o meu o meu corpo ele começou a estremecer todo. Começou a estremecer e o meu pé começou a pegar fogo. Como assim, sabe? Como se fosse um fogo queimando meu pé. E, e eu falei, Senhor, faz de mim o teu querer. E eu comecei a levantar minha mão como se fosse para receber algo. E bem na hora que eu levantei minha mão para receber algo do Senhor, os, o Senhor falou no microfone, né? Na hora na live, que só profetizou uma arma lá de guerra na mão da pessoa. E na hora que eu tava com a mão aberta, eu fechei. Na hora que o senhor falou, eu fechei. E na hora quando eu fechei a minha mão, o senhor sabe que eu tenho arrebatamento em sentido, né? Nesse momento, assim, o meu pensamento, ele foi além daquilo que eu estava sentindo ali dentro do meu quarto. E na hora aparecia o anjo do Senhor para mim. E ele me levava. E nessa que ele me levava, chegava numa sala assim, igual como se fosse um escritório. E, e lá no fundo, assim, lá no fundo, eu ouvia sua voz e o senhor falava assim, eu estando de frente para aquele escritório e o anjo do meu lado, eu conseguia ouvir sua voz e o senhor falava assim, ó. Eu falava assim, anjo do Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O que é que eu vim fazer aqui? Sendo que eu me via toda equipada com as armaduras do Senhor. E quando eu perguntava isso, eu ouvia a sua voz lá no final, né? Que era na live que estava passando. E o Senhor falava assim que o Senhor ele ia levar cada guerreiro em áreas específicas para guerrear nessa madrugada. Em cada área, o guerreiro ia lá e ia guerrear. E aí eu entendi que eu estava ali, que eu ia guerrear por algo dentro daquela sala. E quando eu retornava ali, começava a observar tudo. E eu perguntava mais uma vez para o anjo do Senhor, o que eu vou fazer, o que é isso, aonde eu tô. E aí ele mandava eu observar e eu via alguns computadores, eu via alguns documentos e eu via assim algo em volta daquilo, tipo, protegendo um campo de força, meio que invisível, meio com os raios. Foi algo assim bem diabólico que estava em volta daquilo, tipo um campo de força, meio que invisível que eu conseguia enxergar lá dentro, guardado computadores, documentos e cada coisa ali. Aquele negócio estava envolvendo aquilo, tipo protegendo. E,
E o anjo do Senhor falava bem assim, ó, hoje você vai guerrear aqui dentro. E eu falava, por quê? E ele falava que aqui muita coisa está sendo mantida em segredo, mas hoje você vai guerrear aqui dentro e mais coisas vão aparecer. E eu falava amém. E ele me mostrava algo. Eu falei até pro Everton. E o anjo falava assim, que era tipo, era uma CPI, que era um pouco do segredo que tinha sido descoberto. E ele falava assim, depois daquela guerra, mais coisas seriam descobertas. E era lá que eu ia guerrear. E após eu comecei a guerrear. Eu comecei a guerrear, comecei a quebrar tudo aquilo, aquele campo que estava em volta daquelas coisas, daqueles documentos tão importantes. Eu sabia que eu estava em uma sala muito importante, assim como se fosse assim, acho que no Palácio do Planalto, porque era uma sala muito chique, com umas coisas assim. E eu comecei a guerrear, guerreei com a ajuda do anjo. E depois que eu guerreei, eu voltei. Aí quando eu voltei, eu comecei a chorar, senti a presença do Senhor ainda, né? Que foi na hora que o Senhor tinha parado ali com os louvores de guerra e começou as de louvor, né? E eu peguei, eu voltei, eu fiquei meio assim, né? Que assustada, né? O Everton chegou agora. E eu compartilhei com ele. Eu falei, Everton, nunca tinha acontecido isso comigo, aconteceu agora. E quando ele falou assim, foi forte, Andresa, porque a apóstola estava falando em línguas e o irmão Elivan estava traduzindo e ele falou algo assim, que o Senhor ia visitar os guerreiros em casa para levar para a guerra. Eu falei, amém, então é de Deus. Eu não, até então eu não ia contar, não ia contar para o Senhor nem para a apóstola. Aí ele falou isso, então foi uma confirmação e aquilo foi muito real, sabe? Nunca tinha acontecido comigo isso, apóstolo. Foi a primeira vez que eu fiquei impactada. E aí foi isso. Boa noite. A experiência que eu tive foi bem profundo para mim, tipo assim, quando começou, bem antes de começar, que o Jardel já estava lá fazendo uma live com o pessoal lá, e eu escutei a experiência lá do irmão, aí eu acabei tirando um cochilo de uns uma hora mais ou menos, só que quando eu acordei, tipo, eu senti de orar, e eu fui orar, tipo, me prostei, comecei a chorar, tava sentindo muito a presença de Deus, sabe? E quando começou a live, tipo assim, eu senti algo muito forte que parecia que eu já não estava mais ali, mas eu estava ali, sabe? Tipo, eu via algo muito forte, algo muito bonito, sabe? Tipo, ouvia, eu sentia algo tocando em mim, só que ao mesmo tempo eu levantava e eu via uma luz e raios de choques, e só que ao mesmo tempo aconteceu algo muito forte que eu caí no chão e eu não via demônios, eu não via nada, mas eu sentia alguma coisa me tocando, alguma coisa querendo me pegar, tipo, e eu senti algo muito profundo que parecia que doía, sabe, na minha pele, assim. Só que ao mesmo tempo, parecia que descia um anjo do céu, assim, e ele me pegava e eu já saía daquele lugar que eu estava no chão sofrendo e realmente eu estava sentindo alguma coisa, escutando alguma coisa gritar no meu ouvido muito forte, só que ao mesmo tempo algo parecia que descia um anjo sobre mim e ele me levava para um lugar onde nesse lugar era só luz, era um lugar brilhante, reluzente e eu recebia um capacete, uma armadura nova e ao mesmo tempo eu voltava para um lugar de terra, de barro, onde eu pegava o barro no chão e o barro ele se movia conforme o gesto
que eu fazia com a minha mão, e esse barro eu passava no meu corpo, eu me lambuzava de barro, só que ao mesmo tempo eu via um rio de água cristalina, onde eu pegava essa água e conforme eu fazia o gesto com a minha mão, era conforme eu via na visão onde eu estava, e eu jogava essa água pelo meu corpo e ela me lavava, ela me purificava todo, só que ao mesmo tempo eu via 5 pombos brancos descendo do céu, e ao mesmo tempo eu estava do lado de um ser branco que eu não conseguia interpretar direito o que era, mas ele era muito lindo, onde ele dançava, onde ele batia as asas e eu estava do lado dele, batendo as asas assim, tipo voando junto com ele, e aqueles raios me ativavam, só que ao mesmo tempo eu me perguntava para Deus, porque eu tenho muito desejo de ir para a rua pregar o evangelho. Falava, Senhor, mas é para mim, eu estou retendo o que o Senhor tem na minha vida, é para mim fazer isso ou não é, Senhor? Me dá uma resposta. Só que ao mesmo tempo eu me via em cima de um altar, pregando o evangelho, e esse altar ele pegava fogo do lado, ele era muito cheio de fogo, sabe? Só que ao mesmo tempo eu me perguntava, Deus, eu estou preparado para ir pregar o evangelho, Senhor? Só que ao mesmo tempo eu voltava para um lugar de terra, um lugar de barro, onde eu continuava gesticulando barro e passava no meu corpo, e ao mesmo tempo eu lavava o meu corpo, e onde os pombos ficavam do meu lado era na onde que eu via uns seres brancos assim do meu lado, onde eles começavam a dançar, eles começavam a fazer gestos bonitos, era na onde que eu pegava e eu entrava naquele momento, sentindo tudo aquilo, dançava, e era um momento mais feliz da minha vida, que eu chorava, eu não conseguia conter as lágrimas, eu só sabia glorificar o nome do Senhor, e eu ficava muito maravilhado com aquilo, porque foi algo muito surpreendente, porque dentro de mim, mesmo tendo umas experiências, estava tendo muita dúvida dentro de mim, só que Deus ele tem me feito passar situações que eu estou enxergando que eu não sou nada sem Deus, e eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, estou renunciando tudo, fazendo as coisas para que Deus se agrada da minha vida, mas parece que tudo está sendo complicado, tudo está sendo uma opressão psicológica na minha mente, e através desse sonho que eu tive, eu parece que me lavou, me purificou, só que ao mesmo tempo falava santidade, renúncia, eu mesmo me perguntava, o que mais, Senhor, o que mais? Eu sou falho mesmo, Pai, e tipo assim, e a visão do barro, ela não saía da minha frente, ela não saía da minha frente, nem o barro, mas primeiro vinha o barro, depois vinha aquela água cristalina me purificando, sabe? Essa foi algo muito surpreendente que aconteceu, e eu agradeço. Foi muito bom, foi muito bom. Porém, foi algo terrível, mas também no final foi algo maravilhoso. Foi isso. A graça e a paz, povo de Deus, e quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Mateus, capítulo 8, versículo 8, amém? E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele faz. Irmãos, esse versículo eu li, para que talvez algumas pessoas ainda não entendem isso, que o Senhor, ele opera, mesmo em distância, irmão? Se você ler todo o capítulo, o restante dos versículos, você vai ver, Jesus se maravilhou com essa fé e lançou uma palavra e disse, olha, seja conforme a tua fé, e no mesmo instante, o servo do centurião foi curado lá. Irmãos, e foi o que aconteceu, apóstolo, nessa live, o Senhor, além dos arrebatados que esteve na igreja, muitas pessoas foram arrebatadas lá na igreja, também teve muitas pessoas também que foram arrebatadas pelas lives, da falta, as pessoas já estão mandando ainda mensagem, contando as experiências, e o Senhor tocou a larga distância, através do dom que Ele nos deu, através do dom de maravilha que Ele nos deu, o Senhor tocou e pessoas tiveram experiências, arrebatamento de sentido, arrebatamento em sonhos, as pessoas tiveram essa experiência, amém, amados irmãos, e foi um clamor lindo, foi um clamor poderoso, a qual o Senhor revelou muitas coisas, apóstola,
Inclusive na igreja também, né, apóstolo? O Senhor revelou ali, né? O Senhor teve ali interpretação de línguas. Foi tremendo demais, né, apóstolo? Sim, inclusive foi um dom novo que o irmão Elivan recebeu. Ele estava, depois de tudo, me procurou e falou que ontem estava fazendo 17 anos que ele servia ao Senhor. E ele dizia: Deus, eu queria um presente do Senhor, né? Um presente do céu mesmo para minha vida. E ele, quando ele percebeu ali, ele disse para mim que depois ele entendeu o presente, que era eu estar ali sendo tomada em profecia e ele interpretando, eu falando em línguas e ele interpretando, ou seja, o dom de interpretação de línguas. Ele sempre era usado em profecia, né? Em línguas, e alguém interpretava. E ontem Deus fez diferente e ele ficou maravilhado. E no meio dessas experiências todas, eu tive uma experiência forte ali dentro da igreja. E o Senhor falava: tá vendo meu servo? Eu vi ele no chão, irmão. O Senhor me mostrava algumas covas abertas e o Senhor me dava nome. E eram 5 covas. E eu questionava com Deus uma das covas: mas por que aquele homem também? E aí o Senhor falava assim: olha, eu tenho um plano de arrependimento, de conversão na vida dessas pessoas, mas até aqueles têm endurecido o coração para mim. Eles venderam as suas próprias almas a Satanás e as covas estão abertas. Eu não queria que os descessem, eu não tenho prazer que eles desçam à sepultura, mas eles estão lutando contra mim, contra a minha palavra. E homem na terra ficará de pé, zombando do meu evangelho e da minha palavra. E aí o Senhor me mostrava, né, que eram os homens poderosos, eram políticos, irmãos, né? Líder mesmo, assim que eu não esperava, líder da Câmara de Deputado Federal, do Senado, ali do Supremo, né? E o governo que está ali instalado. E aí o Senhor, quando voltava, ele dizia para mim: tá vendo meu servo? Para você não ficar dúvida que eu que te mostro, ele teve a mesma visão sua. E quando o irmão voltou ali, depois da interpretação, eu perguntei a ele, né, se ele tinha visto algo que fora do normal, e ele falou que o Senhor mostrava as covas abertas, né? E aí eu fiquei com um temor muito grande no meu coração, porque Deus é um Deus que fala e que ele testifica a sua revelação. E quando eu vi o testemunho dos irmãos a longa distância, é mais um cumprimento de algo que Deus falou para mim, né? Que havia uma unção nova que ele estava derramando e que as pessoas, elas seriam tocadas, elas receberiam dons a larga distância, né? E o Senhor, ele se alegrou com o clamor do seu povo, né? E nós nos reunimos ontem como igreja, irmãos, para clamar pela nação brasileira. E os céus estavam abertos na vida de todos aqueles que se uniram a esse clamor, né? E a nossa confiança toda está no Senhor. E aí eu vejo Deus enchendo com o Espírito Santo, batizando com línguas de fogo, levando pessoas em arrebatamento. E esses 2 testemunhos de pessoas que não estavam lá no clamor, ali dentro da igreja, mas o Senhor levou a experiência em casa, e muitos outros, como eu recebi também já mensagem da irmã Kézia, da irmã Suzy e outras pessoas de que não estavam lá, que foram tocadas. E aí nisso você vê o cumprimento das profecias e a manifestação do poder de Deus. Amém, irmãos? Seguiremos clamando pelo Brasil, porque sabemos que estamos prestes a viver um grande sobrenatural de Deus, né? A justiça de Deus estabelecida na nação. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, amados irmãos. Então é isso, né? A apóstola fala ontem, né? Que foi ontem o clamor, dia 28, né? Na madrugada de 28 para o dia... Aliás, dia 28, né, apóstola? 29 para 30. E, né, foi tremendo demais. Então espero que essas experiências tenham aumentado a sua fé. Creia, né, que nesses últimos dias o Senhor tem gerado um avivamento, né, na vida de pessoas, e esse avivamento tem sido através de arrebatamentos. O próprio Deus está se revelando ao seu povo. Então creia que em algum momento Ele vai se revelar a você. Apenas persevere, busque, continue se santificando e receba as bênçãos do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essas experiências, que o Senhor possa abençoar cada vez mais o teu povo, a mesma unção que o Senhor tem derramado aqui em nossa vida, na Igreja Shalom. Pai, que o Senhor possa derramar também na vida dos teus servos, Senhor, meu Deus, Pai, que o Senhor possa mostrar, Senhor, como diz a tua palavra, sinais, que o Senhor possa, Senhor, dar sonhos, revelações, visões, Senhor, ao teu povo, para que o teu povo tenha a fé aumentada, para que o teu povo seja fortalecido cada vez mais no Senhor. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.
tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.